Fala família do BugriCast, começando mais um pós-jogo, hoje um pouco diferente, um pós-jogo offline, pós-jogo que não foi em live, vamos colocar assim. O pessoal não conseguiu participar hoje da programação como a gente está acostumado a fazer, mas não é por isso que vai deixar de ter pós-jogo. Tem pós-jogo sim, e pós-jogo falando bem, tá? Pós-jogo depois de vitória, fazia um tempo que isso não acontecia, 4 jogos sem vencer já, o time não vinha numa boa situação, e hoje, diante da Portuguesa, numa quarta-feira fria, muito fria, quem foi no estádio passou um certo sufoco. O Guarani bate a Portuguesa por 2-1 ganhando de virada, coisa que não acontecia fazia muito tempo. Se eu não me engano, isso aí já fazia mais de um ano, se não estou errado. Não sei, me corrija se estiver errado. O Guarani vence de virada, o Guarani que não jogou bem, adianto. Na minha visão, não jogou bem, mas eu vi gente que saiu do campo falando que o time jogou bem, mas eu não acho. Acho que depende muito do individual, muito do que dá na cabeça do jogador de criar, de fazer, de armar uma jogada um pouco diferente. E nada muito coletivo assim, sabe? Nada que é treinado. Isso é nítido. Nada é treinado ali, parece que acontece. A não ser bola pela lateral, chega na linha de fundo, cruzamento, para o Derek não conseguir chegar em uma de cabeça. Mas enfim, vamos elogiar um pouco, vamos falar bem, porque ganhou e o torcedor finalmente pode dormir sem aquele peso gigantesco nas costas. O Guarani vai a 7 pontos e lembrando que são 12 para garantir que vai se manter na Série 1 do Campeonato Paulista. Vamos falar um pouco sobre o jogo. O Guarani entrou num 4-3-3, aquele esquema que o Moser não abre mão. Começou com Tony no gol, na direita jogo Matheus, Lucão de zagueiro central, Luciano Castan de quarto back e Jamerson na ponta de lateral esquerdo. No meio, ele entrou com aquela formação muito similar ao que aconteceu no jogo contra o Santos, onde um primeiro volante marca a zona na frente da área, que foi o Barbosa, com Rios pela esquerda e Isaac pela direita. Na ponta invertido, perdão. O Rios pela direita e Isaac na esquerda, Bruno José na direita e Bruninho lá na esquerda e centralizado o Derek. No time da Portuguesa tinha bastante jogador conhecido. Tinha o Pará, ex-Santos, Vitor Ramos, ex-Palmeiras, o Thalisson Monzinho, que jogou aqui, e o Madison. Logo nos 30 primeiros minutos de jogo, a Portuguesa abriu o placar com o Feitosa, atacante jovem, se não me engano tem 19 anos, pela informação que passaram. Uma falha drástica do Guarani, onde o Bruno José era o último homem. E apesar do Bruno José ser um jogador que marca em situação de escanteio, ele não pode ser o último homem, tem que ter um defensor para isso. Isso é básico, e foi um erro que o Guarani cometeu, ele foi muito mal naquela jogada, furou, não soube o que fazer. O atacante da Portuguesa sai de frente para o Tony também acaba não tendo muita opção do que fazer naquela situação. A situação de 1 contra 1, o atacante costuma levar melhor, e o atacante da Portuguesa foi muito bem e abriu o placar 1-0. Naquela hora a torcida perde completamente a paciência. Muito xingamento pro Mozart, muito xingamento ao time, e o time não estava bem, cara. O time não estava bem, tá uma draga, uma lástima. Não que não, como eu falei, eu acho que o time não foi bem mesmo. Eu realmente acho que depende todo momento de uma jogada individual, de alguém ter uma luz assim no meio da escuridão e falar, vou dar um drible, vou achar um passe diferente. E nada parece ser treinado, realmente. Então, voltando ao esquema do Guarani. Nessa forma que o Guarani entrou, o Barbosa ele acaba fazendo aquela marcação zonal na frente dos dois zagueiros. Rios e Isaac ficaram responsáveis por armar. Bruninho, teoricamente, seria o jogador de 1 contra 1 para ir para a linha de fundo, fazer uma jogada diferente. E Bruno José naquela função tática que a gente já conhece dele, que ele faz bem e disso não dá para reclamar. Inclusive, ele sofreu pênalti, uma jogada que ele ultrapassa as costas do marcador da Portuguesa, ele ataca essa linha, coisa que ele faz bem e não é de hoje. Ele ataca essa linha, correu. Parece que o Bruno José e o goleiro da Portuguesa disputaram para ver quem estava com o freio de mão mais puxado. O Bruno José ganha, toca na bola, o goleiro da Portuguesa faz o toque no jogador do Guarani e sai o pênalti. E exatamente nesse momento, inclusive, quando sai o pênalti, o Giovanni Augusto estava pronto para entrar em campo. Eu até mandei pro pessoal durante o jogo, falei, quer ver que o Giovanni Augusto vai entrar, bater o pênalti e fazer o gol? Adora fazer isso. Mas não, no fim das contas, quem bateu foi o Isaac, que converteu o gol de pênalti.
Não bateu bem, o goleiro quase pegou, inclusive, mas o que é importante é que foi o gol. E nessa hora a torcida ainda estava muito brava com o Mozart, muito xingamento direcionado ao técnico, que realmente não estava bem, entrou mal, o time mal escalado, mal armado, sem jogada. Parece que um time que não treina mesmo, sabe? Ainda no primeiro tempo, no segundo tempo não, ainda no primeiro tempo, uma bola ali, bate-rebate, bate-rebate. A bola um pouco para frente do intermediário, o Barbosa vem, acerta um chute que, poxa, de verdade é um gol que eu não vi há muito tempo no Guarani, realmente um golaço. Foi um golaço, lindo. Quem não viu o gol, vale a pena parar 5 minutos e olhar os melhores momentos do jogo para ver a pancada que o Barbosa acerta e o golaço que é. O goleiro não tem nem reação, só olha a bola entrar. Na hora eu nem acreditei também o que estava acontecendo, eu costumo sentar ali na cabeceira sul, então foi bem na minha frente. Na hora que ele estava armando, eu já estava desesperado, pelo amor de Deus, e ele acerta um chutaço, um pombo sem asa que entra sem chance nenhuma para o goleiro. E o Guarani vira a partir daí, e a partir deste momento o time começa a jogar um pouco melhor. O Guarani vai para o segundo tempo, sem trocas, do mesmo jeito. E aí, que jogo feio. Meu Deus do céu. O Guarani domina as ações durante o jogo inteiro, de uma forma geral. Até peguei os números aqui das estatísticas. O Guarani dá 16 chutes no gol, mas a Portuguesa também dá 16. O Guarani dá 6 que vão ao gol, em direção ao gol, e a Portuguesa dá 8. Aí tem uma superioridade da Portuguesa. Mas o Guarani teve bem mais posse de bola, 58 contra 42, 447 passes contra 317, 87% de precisão no passe contra 77. Foi um jogo que teve muito passe errado mesmo, feio de se ver. 10 faltas cometidas do Guarani e 14 da Portuguesa. Escanteios, 9 para a Portuguesa e 5 para o Guarani. Teoricamente, o Guarani domina as ações, mas um jogo ainda assim ruim. Apesar de dominar as ações, não foram criadas chances reais de gol. Teve 2 chutes de fora da área, que foram situações reais. 2 chutes do Rios, se eu não me engano, que inclusive o Rios, para mim, o melhor jogador da partida, jogou o jogo todo com a mesma intensidade, desarmando e armando com a mesma qualidade. Que jogador que a gente tem nesse elenco. Muito diferente. Jogador para jogar Série A assim, tranquilamente, e até jogar em time que está jogando em Libertadores. Não à toa atrai interesse do Red Bull Bragantino e do Santos. Acho que vai ser difícil segurar o Richard até para o brasileiro, porque pelo que ele está jogando, ele está fazendo milagre no meio campo do Guarani. Teve essas 2 oportunidades, finalizou, acho que na minha opinião finalizou relativamente bem, mas não teve sucesso, não foram 2 bolas que acabaram indo para fora. Giovanni Augusto entrou no jogo, eu não sei se eu comento, se eu não comento, porque eu tenho assim, um negócio assim com o Giovanni Augusto, todo mundo sabe disso, mas pô, me pega muito o fato de entrar e ver um jogador trotando em campo, segurando bola. Parece estar jogando xadrez em campo. Parece que tem todo o tempo do mundo e me irrita muito, me incomoda muito o Giovanni Augusto nesse time. Mas não dá para negar que o time deu uma melhorada em questão de armação com ele. Isaac, na minha opinião, foi muito bem, criou grande chance de gol. Teve uma bola no primeiro tempo que o Bruno José perde um gol, que é uma jogadaça do Isaac. Mas eu gosto assim muito desse jogador porque ele é voluntarioso, ele chega na área, se precisar recompor na marcação, ele recompõe. Eu acho ele habilidoso, ele é muito inteligente, ele tem boa chegada, tanto rasteira, né, com a bola para chegar em condição de finalizar, ou cabecear, ele é bom nos dois. Eu gosto muito do Isaac, como eu disse, e acho que ele vai ser muito importante para o Guarani no decorrer do Campeonato Paulista. Depois que entrou o Giovanni Augusto, ele foi jogar na ponta esquerda, como havia jogado no Brasileiro no ano passado, e passa a ser na armação Richard Rios e Giovanni Augusto. Bruninho muito mal, não gostei, perdeu. Eu acho que foi ele que perdeu um gol onde o Bruno José chega na linha de fundo, cruza, ele tem todo o tempo do mundo de fazer o que ele quiser, ele decide chutar de primeira no meio do gol, mal. O Bruno José, eu gosto da função tática que ele faz, é sacrificar um jogador de ataque, mas ele faz bem essa função de recompor, marcar, pressionar lá na frente, correr atrás da bola. Ele é muito voluntarioso, ele pode não ser o jogador mais habilidoso que a gente tem, ele pode não ser o jogador que vai concluir jogada, o jogador que vai dar muitas assistências, vai fazer um drible diferente, uma jogada diferente, mas ele é extremamente voluntarioso.
E eu acredito que nesse momento, a situação que o time vive, esse tipo de jogador é extremamente importante. Então eu dei uma nota 7, se eu não me engano, no pro Bruno José. Acho que ele fez sim um bom jogo. E sofreu pênalti, numa bola que a maioria dos atacantes não iriam acreditar. Ele acreditou, chegou, sofreu pênalti e foi ali que partiu a reação. Derek, tem um. Eu falo, o Derek, se ele fizesse 6 meses de futsal, ele era outro jogador, porque ele é muito esforçado, ele é rápido e ele é inteligente, cara. Ele é muito inteligente, ele só tem uma dificuldade em bola aérea. Isso pega um pouco, porque ele é um jogador alto. Seria bom ter uma referência aérea, mas ele não parece não estar bem posicionado. Ou a gente só acostumou com o Yuri que estava assim muito bem posicionado e ia muito bem de cabeça. Ele tem um pouco essa dificuldade. E dificuldade em domínio. Nossa, como domina a bola de canela. Mas no geral, muito esforçado, voluntarioso também, dá carrinho lá na frente, puxa contra-ataques, precisar correr sozinho, corre sozinho. Gosto muito do Derek, cara. Acho que também, pelo que temos de centroavante, é o melhor que temos ali no elenco. Richard Hughes, MOTM, para mim, man of the match, melhor em campo, disparado. Arma, desarma. Pô, intenso o jogo inteiro. Finaliza, chega na área, dribla, desarma. Que jogador que a gente tem, mais uma vez, eu exalto a partida do Richard Hughes. Excelente jogador que nós temos no elenco. Foi um achado quando a vinda dele para o Guarani. O Barbosa não começou bem o jogo, pelo contrário, começou bem mal, errando alguns lances meio bobos, mas depois que ele faz o gol, ele parece ganhar confiança. E aí ele começa a jogar muito bem. Ele realmente começou a jogar. O segundo tempo dele foi maravilhoso. Até o momento que ele jogou antes de ser substituído, o segundo tempo do Barbosa é ótimo, maravilhoso. Gostei, espero que se mantenha assim. Se mantiver assim, vai ser um baita jogador para o resto da temporada e para a Série B também. Ocupou muito bem ali a zona em frente à área, que era um problema que a gente tinha, e parece ter dado conta ali daquela situação. Eu ainda quero ver o Alvarinho nessa posição, confesso. Eu acho que essa posição é para ele, desse primeiro volante, dar um passe diferente. Eu acho que é muito a função que caberia bem a ele, mas não dá para negar que o Barbosa, depois que fez o gol, começou a jogar muito bem. Além dele, temos na direita o Diogo Matheus, que fez um jogo defensivamente muito seguro, muito bem. Acho que defensivamente ele tem uma nota e ofensivamente ele tem outra, porque ofensivamente foi muito mal na partida de hoje. Digamos que defensivamente ele teve uma nota 7,5 e atacando ofensivamente uma nota 3,5, 4. Assim, também daria para pôr o Alvarinho aí, mas eu prefiro que mantenha um Diogo Matheus nessa função, porque ele também vai bem em bola parada e tudo, e eu gosto muito do Diogo Matheus, acho ele esforçado, bom para saída de 3 ali, que era feito no passado, esse ano deixou de fazer, mas em alguns momentos ainda aparece um pouco dessa estrutura, e nessa saída de bola ele é muito bom, e defensivamente eu acho ele muito seguro, tirando a situação de bola aérea, mas eu gosto bastante, acho que é um jogador útil para o time. Na esquerda, o Jamerson acho que fez o melhor jogo dele no ano. Jogou muito bem. Não teve mais tanta obrigação defensiva e atacou muito o Pará. O Pará passou muito mal na mão do Jamerson, que toda hora atacava as costas, toda hora ia para cima, muita velocidade, posição física. E, pô, ele é muito diferente. Chega na linha de fundo, olha para quem vai cruzar, olha se existe condição de cruzar, faz o cruzamento sempre muito bem, combate bem na bola o Jamerson, cara. É outro que eu acho difícil ficar para nossa Série B, infelizmente. Dupla de zaga, Lucão e Castan acho que hoje não foram tão bem, tiveram algumas falhas no geral, mas na média não dá para falar que foi muito mal, não dá nem para falar que foi mal, mas também não dá para falar que foi muito bem. Então, nota 5, 6 ali foram na média, foram bem, fizeram o que precisava fazer. E no gol, o Tony eu acho que fez ótimas defesas, cara. Eu gostei do Tony, me passou a impressão de um goleiro seguro que ainda precisa de mais tempo de jogo para chegar ao tempo de bola perfeito para o goleiro, mas foi muito bem. Quando foi exigido, deu conta do recado completamente. Sai muito bem do gol, é um diferencial, um goleiro que sai muito bem do gol. Eu gostei da partida do Tony. Já os jogadores que entraram hoje foi o Eric, que entrou pouco, ficou mais para cumprir uma função defensiva ali de quando acho que o Jamerson cansou.
O Giovanni Augusto, como eu falei, um jogador que me irrita um pouco por segurar muito a bola, querer fazer uma jogada sempre diferente ou se abster completamente, é muito 8 ou 80, mas não dá para negar que houve uma melhora na armação da segunda fase de construção. O Anderson também não dá para falar muito, entrou pouco tempo. E o Rafael, que eu acho que entrou muito bem. Eu gostei muito do Rafael. O Rafael é um jogador que a gente pode ver que tem a situação de 1 contra 1 muito boa, vai para cima definitivamente, chega na linha de fundo, dá o drible, corta, faz o diabo com o lateral. Gostei muito. Acho que é um jogador que a gente tem que ficar de olho, tem que investir, tem que entrar mais, tem que dar mais chance, tem que ser o reserva imediato, porque é um bom jogador, cara. É um ótimo jogador e tem que ser usado. Se é nosso, nossa cria, se é do Guarani, se joga bem, se faz diferente, tem que ser utilizado com mais frequência. E eu acho que o Mozart está começando a fazer isso. O time do Guarani, então, num resumo da ópera, não acho que foi um excelente jogo. Foi o bastante para ganhar, nada mais do que isso. Ganhou, fez os pontos, mas o que me preocupa é o Mozart mesmo. Técnico muito cabeça dura, faz substituições muito erradas em momentos errados do jogo e o time não é treinado, parece. Essa é a impressão que me passa, que o time só tem jogada de linha de fundo. E o que acontece no resto do jogo é o que Deus quiser. É o jogador que faz uma jogada individual que dá um lapso de extrema qualidade, um lapso de extrema qualidade no Isaac de sair cortando 2, 3, 4 e chegar numa situação de finalização do Bruno José. É um lapso que dá no. O Jamerson não dá pra falar que é um lapso porque ele faz muito isso, mas depende que toda a bola chegue nele, ele leve na linha de fundo, levante e tente encontrar alguém acompanhando ele dentro da área, porque tem vezes que ele chega no pau de escanteio e ainda ninguém chegou na área, sabe? É muito essas coisas. É depender que o Barbosa vire numa bola praticamente na intermediária e fale, vou dar no gol, e faz um golaço como que ele fez hoje. Só que um time que não tem confiança, porque, vamos ser sinceros, um time que estava com 4 pontos até agora é um time que não estava tendo confiança. E a gente viu isso nos jogos. O time do Guarani não tinha confiança para jogar. Espero que depois de hoje mude com esse resultado. E no segundo tempo já se mostrou um time muito mais confiante, mas isso não dá certo, cara. Não dá para ser se Deus nos acuda. O time não tem uma jogada ensaiada, não tem uma infiltração diferente como tinha no ano passado, não tinha uma colocação, uma variação tática. É sempre o mesmo 4-3-3. Os dois pontas têm que recompor até o meio-campo. O lateral, o Jamerson, tem a responsabilidade de tentar, quando consegue e não está muito sobrecarregado defensivamente, tacar as costas do lateral oposto. E quando o Jamerson está sobrecarregado, o Diogo Matheus tem essa função de atacar as costas do lateral oposto, e isso ele já não faz bem. Normalmente ele é o lateral defensivo, que ajuda na saída de bola e na marcação. Barbosa, como eu disse, não começou bem, mas depois que fez o gol, ocupou essa faixa zonal na frente da zaga muito bem, e é a função que esse primeiro volante precisa fazer nesse time, já que joga com um primeiro volante e 2 meias, sendo que o Richard Rios tem a obrigação mais de marcar do que o Isaac. O que pensar próximos jogos? Difícil dizer, família. É muito difícil dizer, porque tudo depende como é que ele vai entrar no próximo jogo. Ninguém sabe se ele vai repetir essa escalação, se no próximo jogo entra talvez o Giovanni Augusto e o Isaac vai para a ponta. Eu acho que é isso que vai acabar acontecendo, inclusive. É difícil, cara. Não dá para esperar algo do Moser, sabe? Não dá para ter algo assim em pauta e falar, acho que ele vai fazer isso. Ele é muito do jeitão dele, durão, cabeça dura com as ideias, e espero que a gente morra abraçado com as ideias dele, mas que acabe um campeonato que nós a gente não corra o risco de passar susto de quase rebaixamento, como tem acontecido nos últimos anos, né? A gente sabe bem disso. Eu digo isso em relação aos campeonatos nacionais, mas a gente tem passado muitas vezes por esse sufoco. No modo geral, foi isso. O Guarani vence, não impressiona, mas vence, faz o necessário para somar os 7 pontos. E se tudo der certo, a gente chega nos 12 o quanto antes. Faltam 3 vitórias. Beleza? Muito obrigado para você que acompanhou. Não esquece de deixar o like aqui, deixar o seu comentário se você concorda, se você discorda. Tamo junto. Até mais. Próximo jogo. Tamo provavelmente volta à programação normal de pré-jogo, durante o jogo e pós-jogo. Mas espero que vocês tenham gostado.
Lembrando que tudo aqui é só minha opinião. E quem discordar, tá livre para discordar aí com respeito. Fechou? Muito obrigado, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Tamo junto. Valeu, família.